Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez nos reunirmos para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema provando a sua palavra. Esta mensagem é uma mensagem muito tremenda e ela tem muita coisa ainda que nos falar, nos ensinar. Nós já estamos como na terceira parte e ainda há como que 20 páginas dessa mensagem para chegarmos até o final dela. E esta mensagem foi uma mensagem muito reveladora. Desde a época do profeta trouxe ela. Então você pode ter lido, nós já lemos ela como 2, 3 vezes aqui, já na igreja, na íntegra. E agora quando estamos estudando, estamos vendo coisas mais. Porque a revelação do Senhor é aquela que é acrescentada a cada dia, mediante a mais proximidade que temos com Deus. Quanto mais você chega mais próximo dele, mais você tem a visão clara do que realmente é. O profeta uma vez contando sobre um quadro que tinha, eu até esqueci o nome deste quadro, e quando você olhava de longe era como uma tempestade. Ele contou isso em várias mensagens. Era como uma tempestade. Quando olhava de longe, trovões, aquela coisa, parecia um caos. E quando você se aproximava dela, você era nada mais, nada menos do que anjos. Era anjos, então aquilo se transformava, mediante a proximidade que dava-se naquela imagem. E a palavra do Senhor, a presença do Senhor é nisso. Quanto mais ela vai se fundindo com você, ela vai vai se unindo com você, a revelação é aumentada. Você consegue ter mais clareza das coisas que antes você não via, não conseguia enxergar. Hoje o Senhor está te mostrando através da própria mensagem. Por isso, quando o profeta pregou lá atrás, que tudo que nós precisaríamos já havia sido nos dado e está na mensagem, aí de primeiro quando nós lemos, eu falei, mas como está na mensagem? Eu apenas criei e creio até hoje que está na mensagem. E agora, desde a primeira vez quando eu li isso, quanto que eu não consegui adquirir conhecimento, a visão dos mistérios de Deus, aquilo que estava oculto, e foi esclarecendo diante dos meus olhos. Agora nós entendemos que isto é a revelação para com o gentio, que nós somos considerados como gentios, Deus trata como indivíduo. Essa união invisível com Cristo acontece como indivíduo. Vai depender da forma em que você dá tempo a Ele, vai depender da forma que você lê a palavra, da forma que você se posiciona para com a palavra. Então você vai tendo uma visão completa. E muitas vezes os paradoxos que acontecem em nossas vidas, às vezes nos chocam. Mas eu estava lembrando um pouquinho antes do culto aqui, lembrando de Paulo, Paulo, considerado como um perseguidor da igreja, um estudante da Bíblia. E quando falamos da Bíblia ali, nós estamos falando do Velho Testamento, da Torá, os livros antigos. Paulo era um estudante. E todo o conhecimento que Paulo havia adquirido levava ele a perseguir os cristãos. O conhecimento que Paulo havia adquirido levava ele a perseguir os cristãos. Até que nenhuma daquela jornada dele, quando os discípulos de Cristo, os discípulos de Jesus haviam saído de Jerusalém, eles fugiram de Jerusalém, então aí Paulo pediu uma carta
para que pudesse persegui-los fora de Jerusalém. E foi dado a Paulo uma autorização. E quando ele saiu de Jerusalém para perseguir os cristãos, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com uma coluna de fogo. Fixe bem na ideia, na mente. Paulo tinha uma convicção. E a convicção que ele tinha era aquilo que ele havia aprendido e tinha visto nos livros. Nos livros da religião. Porque se ele tivesse visto no livro da religião que ele não deveria perseguir, então ele não era um estudante da Bíblia. Agora a palavra diz que ele sim era um estudante. Ele conhecia os preceitos bíblicos. E no entanto que ele teve que, quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi estudar a Bíblia novamente. Por isso que ele pôde dizer: eu não vim a vós com sabedoria humana, com palavras persuasivas, mas eu vim a vós no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então a história nos narra que Paulo, ele passou 3 anos na Arábia estudando a Bíblia, para depois ele sair a pregar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você só vai conseguir pregar algo quando você realmente buscar entender aquilo, você cavar na revelação. Então você vai ter firmeza daquilo. Não como o profeta diz aqui na última leitura, que nós encerramos na mensagem provando a sua palavra: eu sou cristão, eu creio. Isso é muito superficial. Quais as suas atitudes? O que você está fazendo? As suas atitudes estão demonstrando que realmente você crê? Então, quando você fala eu creio, não, eu creio, eu sou um crente, é muito superficial isso aí. As características de Cristo têm que estar movendo em você. E então, você já imaginou Paulo saindo a perseguir os discípulos, apóstolos. Ele tinha uma convicção, mas daqui a um pouco ele se deparou com algo diferente. Aparentemente, de primeira vista, ele deve ter olhado e disse: mas isso está contradizendo tudo aquilo lá atrás. Porque eu estou aqui com autorização da igreja para me perseguir. Aí vem essa coluna de fogo falar para mim não perseguir, dizendo que se eu estou perseguindo eles, eu estou perseguindo ele, porque a coluna de fogo de Saulo: por que me persegues? E Saulo estava perseguindo os apóstolos, os discípulos. Dura coisa é recalcitrar-se contra os ardilhões. Então, foi um choque para Paulo, para ele entender que quando ele estava perseguindo os discípulos, os apóstolos, estava perseguindo o próprio Deus, o próprio Senhor, a quem ele cria lá atrás. E hoje não seria diferente, irmãos, porque a revelação, ela abre de tal forma para nós, que muitas vezes nos traz um choque, e aí ficamos parados, olhando: mas será que é isto mesmo? E eu estou falando isso porque o diabo vai explorar isso na sua mente. O diabo vai explorar na sua mente. Quando a gente sobe a um nível de fé, um pouquinho avança, quanto mais você lê a palavra, parece que a palavra vai te falando sobre aquilo, vai confirmando aquilo. Quantas vezes eu tenho lido a palavra e isso tem confirmado o que eu realmente tenho crido. Tem confirmado. E nós estamos vendo que nós precisamos nos posicionar pela palavra, não pelo que o outro diz, pelo que alguém diz, porque o grupo fez, porque aquilo outro, porque aquele tem mais experiência, porque aquele lá tem mais tempo. Não, isso não custou, isso não adiantou nada. Na trajetória no caminho do deserto, quem foi que entrou? Josué e Caleb, 2 jovens. Os velhos que tinham famas, líderes religiosos, líderes das tribos, líderes religiosos, porque o profeta disse que eles estavam sentados em cima dos seus credos religiosos. Eles estavam sentados em cima dos seus credos religiosos. Está lá na mensagem: virando em direção ao norte. Por isso que eles não puderam alcançar. Então tome muito cuidado, irmãos, quando você senta em cima de um credo religioso e não consegue enxergar a coluna de fogo se movendo,
levando você mais à frente, provando através da palavra que é daquela forma. Pessoas colocando ênfase ainda em símbolos, colocando ênfase em símbolos e esquecendo do real que é, trocando o símbolo, transformando o símbolo como um real e esquecendo do real, transformando o real em um símbolo. Porque se a palavra não é o corpo do Senhor, o que é o pedaço do pão quando comemos? Então, você toma o símbolo e coloca ele como uma autoridade aqui em cima maior, e o profeta vem na mensagem, tempo da colheita, ele diz, não deixe que esses símbolos façam você descer. Descer da onde? Cair da onde? Eu entendi que é da revelação. Eu entendi que é da revelação. Porque você vai cair da onde? Você está aqui, nós estamos pisando no chão, vamos cair de onde? Da onde que vamos cair? Eu entendi. Agora, cada um tem a sua forma, a sua maneira de ler a palavra, e o Espírito Santo tem que revelar a você. Eu entendi que é cair da revelação. Porque as pessoas colocam ênfase naquilo e esquecem do principal, como hoje. Nós estamos aqui numa verdadeira Santa Ceia, porque aqui está sendo servido o pão que é a palavra, é este pão, a palavra, que nos introduzirá à terra prometida do novo corpo. É este pão, a palavra, que já tem nos introduzido na terra prometida espiritualmente. É este pão, palavra, não é algo físico. Não é algo físico. Aquilo é apenas um símbolo. E veio para um tempo, para um propósito e para um tempo. Vejam aqui, vamos ler, vamos ficar de pé? Todos. Hebreus capítulo 6, versículo 1, nos diz da seguinte maneira. Depois da oração por sua palavra. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó. Por isso, se vocês quiserem, acompanhem, quem tem suas Bíblias. Paulo dizendo, só antes aqui de ler, vocês lembram que o profeta, quando ele pregou Hebreus, ele falando sobre Paulo, ele disse que Paulo, quando ele falava aos Coríntios era uma igreja que era como criança, como meninos. Ele tinha que estar repreendendo o menino todo o tempo. Ele falava uma coisa, o menino ia lá e fazia outra. Sabe aqueles meninos malino, como diz o irmão Luizão, dizia malino, né? Quer dizer, menino birrento, menino peralta, rebelde. Por isso que Paulo, ele precisava estar constantemente repreendendo Coríntios. Mas aí o profeta diz assim, você veja a diferença dos escritos de Paulo a Coríntios com os escritos de Paulo aos Efésios, com os escritos de Paulo aos Gálatas, com os escritos de Paulo aos Hebreus. Olha só, ele diz, a esses outros, Paulo conseguia entrar na profundidade da revelação. Paulo falava de coisas mais robustas da fé, mas aí quando ele ia para Coríntios, ele tinha que ir lá falar de cabelo, que a mulher não podia cortar o cabelo, ele tinha que ir lá ensinar, porque ele estava se embriagando no dia de ceia, bebendo e comendo a largura da boca, porque a escritura de 1 Coríntios 11, lá está falando, repreendendo eles. Que eles estavam se embriagando, e Paulo está repreendendo eles, por quê? Porque eles não tinham noção da coisa, então Paulo era uma igreja como de criança, como de meninos. Mas por que eu estou falando isso? Porque veja aqui, olha, a linguagem de Paulo aos Hebreus, olha só, por isso deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se
se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vitupério é cruz. Provaram do dom celestial. Olha a revelação que o profeta veio e trouxe. E o que eles fizeram? Crucificaram a Cristo por segunda vez. Por isso que o profeta pregou a mensagem de acusação nos Estados Unidos. Eu acuso esta geração. Uma geração, irmãos. 40 anos. Eu acuso esta geração. Eu acuso esta geração. Vê? O expõe ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinho e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Amém. Quero ler só até aqui. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Possa partilhar o pão da vida para nós, ó Pai, o pão real que nós necessitamos, que é este alimento espiritual, o seu devido tempo, que Tu possa, ó Pai, partilhar da porção que cada um de nós temos necessidades, ó Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, erros e faltas que já hemos cometido. Purifica-nos no Teu sangue precioso, para que ali possamos ser merecedores das Tuas bênçãos. Ajuda cada um dos Teus filhos que aqui estão, como também aqueles que já estão conectados conosco através da internet, de diversos lugares de nossa nação. Derrame sobre cada um deles aquilo que eles tenham necessidade. Em nome de Jesus Cristo, pedimos: cura os enfermos e liberta o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Por Sua palavra. Está escrito: e nem só de pão o homem viverá, senão de toda a palavra de Deus. E por Sua palavra deu ao Seu Filho no Calvário, pagou o preço do pecado por ti, por mim. Por Sua palavra levantou o enfermo de seu leito, Ele deu vida aos mortos, deu esperança aos que não tinham. Sua palavra hoje terás vitória, dá liberdade aos cativos. Ele deu vida a ti e a mim. Uma palavra foi quebrada no Éden, por isso caiu a criação, mas tomará cada palavra
para regressar a Deus. E por esta mensagem toda palavra tem sido revelada através de seu poder. Vamos vencer, por sua palavra levantou o enfermo de seu leito, ele deu vida aos mortos, deu esperança aos que não tinham. Por sua palavra hoje terás vitória, dá liberdade aos cativos, ele deu vida a ti e a mim. Uma palavra foi quebrada no Éden, por isso caiu a criação, mas tomará cada palavra para regressar a Deus. E por esta mensagem toda palavra tem sido revelada através de teu poder. Vamos vencer, por sua palavra chamou à existência os esquilos. Tormenta regressa ao teu lugar, peixinho Jesus te dá a vida. Por sua palavra ele fez desaparecer tumor, deu salvação a 2 meninos, ele deu vida a ti e a mim. Por sua palavra, por sua palavra chamou à existência os esquilos. Tormenta regressa ao teu lugar, peixinho Jesus te dá a vida. Por sua palavra ele fez desaparecer tumor, deu salvação a 2 meninos, ele deu vida a ti e a mim. Por sua palavra, por sua palavra chamou à existência os esquilos. Tormenta regressa ao teu lugar, peixinho Jesus te dá a vida. Por sua palavra ele fez desaparecer tumor, deu salvação a 2 meninos, ele deu vida a ti, a mim. Por sua palavra, por sua palavra ele deu vida a ti e a mim. Por sua palavra, por sua palavra, por sua palavra ele deu vida a ti, a nós. Aleluia, glória a Deus. Estudando essa mensagem, provando a sua palavra aqui, ele diz da seguinte forma, falando sobre a trajetória do povo ali do Egito, a terra prometida. Quando nós olhamos ali o paralelismo com hoje, nós devemos entender algumas coisas. Deus estava trabalhando com um grupo, com Israel Deus trabalha com um grupo, mas com gentios Deus trabalha como indivíduo. Então cada um tem o seu deserto, cada um tem uma libertação por passar, cada um tem as suas experiências, mas o importante é entendermos que Deus estaria conosco a cada tempo
assim como ele teve com os nossos irmãos ali na trajetória do deserto, ele tem que estar com cada um de nós hoje. Mas veja que no parágrafo 119, este parágrafo é um consolo para cada um de nós. O parágrafo 119 é um consolo. Não importa a situação que você esteja, problema, porque o seu problema está colocado aqui nesse parágrafo como um Jordão, seja uma enfermidade, seja o que for. Jordão nós sabemos que representa a morte. E ele diz aqui, falando quanto à trajetória do povo que tiveram que atravessar o Jordão, e Deus escolheu, levou eles diante do Jordão, na época que mais alto estava o Jordão, para a travessia. Deus não é um Deus de confusão. Amém? Deus não é um Deus de confusão. Não importa o que os teus olhos materiais vejam, Deus, ele sabe o fim desde o princípio. Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava muito doente, Jesus não sabia que ele tinha que passar pela morte, que Lázaro ia morrer e ele ia lá. Jesus sabia de tudo. Mas lá na frente ele diz o quê? Se creres, verás a glória de Deus, que tudo aquilo era para cumprir as Escrituras. Eles tinham que ver aquilo. Quando Deus levou eles diante daquele Jordão mais alto, Deus queria mostrar o seu poder. Quando ele colocou eles diante do Mar Vermelho, Deus queria mostrar o seu poder. E ele queria mostrar algo mais além. Porque Deus tem um poder, e aqui eu lembro do pastor Joel Nides, logo no início, hoje eu estava lembrando de uma mensagem dele, andando na rua e eu lembrando dele, né? Lembrando quando ele falava, ele falando sobre a pessoa, ela recusa o chamado de Deus. Há muito tempo, eu estava lembrando de uma pessoa, né, que passou um tempo na mensagem, e depois saiu, abandonou a mensagem, fizemos culto na casa dele, muito tempo, e ele nunca quis, nunca veio nem aqui, né? E nós fazíamos culto na casa dele, ele abria a casa dele para nós fazermos, a pedido da sua esposa, nós fazíamos culto lá, ele nunca quis, mas sentava lá, respeitava e tudo. E eu estava lembrando desse irmão e lembrando daquela mensagem do pastor Joel, né? Onde diz, quando o cara chega lá na UTI, o pastor Joel diz, usa o termo CTI, né? Lá para o São Paulo eles falam CTI. Aí quando o cara chega lá na CTI, lá, e aí a alma chega e encosta no carro e fala, e agora? E aí? E agora? O que nós vamos fazer? Tá vendo para onde você trouxe nós? Eu estava lembrando daquela mensagem hoje. Não sei se é o clamor da alma, alguma coisa assim. Do pastor Joel Nides, muito antigo, quando nós viemos para a mensagem. Né, um homem muito inspirado, né, para pregar. E ele estava lembrando disso, ele dizia, e agora? Tá vendo? E agora? Eu tentei te alertar, você não quis, olha para onde nós estamos indo agora. Olha para onde nós estamos indo. Aí disse, quando trouxe a razão, a pessoa, aí começou a gritar, a desesperar. Aí ele falou assim, aí onde vem o pior, né? Que é os médicos, os familiares que está do lado, diz, está sofrendo, está com dor, aí o médico vai lá e aplica morfina. Aí termina de matar logo de uma vez. Porque só pode haver, e eu lembro disso, nunca esqueci, né? Ele diz, só pode haver arrependimento se houver dor para acontecer o arrependimento. Não adianta você falar assim, eu me arrependo, mas Deus está vendo realmente se você se arrependeu, se realmente há algo aí dentro, né? Como nós estamos falando aqui superficialmente, você tem um arrependimento superficial e Deus está olhando para dentro. O irmão Cosme postou aí, né, o mensagem, o sermão, o som incerto, né, irmão Cosme? Fala sobre isso. Então, o arrependimento só pode se achegar quando você tem um verdadeiro arrependimento. E a crença também, ela deve ser uma crença verdadeira, não uma crença intelectual ou uma crença superficial. Vocês viram o que o profeta fala aqui?
E diz assim, olha, não importa o que seja, quão próximo você esteja do Jordão, não importa quais sejam as suas circunstâncias, se você ao menos puder cumprir aquela promessa de Deus no coração, Deus provará que ela é assim. Cumprir a promessa no seu coração, Deus provará que ela é assim. Em meio a toda a incredulidade, Ele ainda provará que ela é assim. Sim, Ele prova, e circunstâncias não o detêm. O Jordão alto não deteve. O Mar Vermelho não deteve. A dificuldade não pode te deter, desde que você esteja com a sua vista posta na promessa de Deus. Aleluia. Se você ao menos puder cumprir aquela promessa de Deus no coração, vem. Deus provará que ela é assim, em meio a toda a credulidade, Ele ainda provará que ela é assim, sim, Ele prova, e circunstâncias não detêm. Mesmo assim, Ele fará a mesma coisa que Ele fazia naquele tempo. Amém. Note, é através de crentes que Ele prova a sua palavra. Ele pode somente provar a sua palavra, não através de incrédulos. É apenas através de crentes que Ele prova, que ele pode provar a sua palavra. Não importa quanto o resto deles clamassem ser. Eu creio, irmão. Quantos dizem que creem na mensagem? Será que realmente creem na mensagem? Se cresce na mensagem, estaria na terceira puxada, não estaria lá na primeira, atrás de primeira, atrás de segunda puxada, atrás de dons. Porque a mesma mensagem que me elevou aqui e nos elevou ao nível onde nós estamos, é a mesma mensagem que eles têm ouvido. Então veja, é apenas através de crentes que ele pode provar a sua palavra. Não importa quanto o resto deles clamassem ser, eu creio, irmão. Veja, se você crê, Deus provará ser assim, porque olhamos e vemos os outros. Como podemos dizer então? Veja, é através de verdadeiros crentes que Ele prova a sua palavra. Não através daqueles que dizem crer, mas aqueles que realmente creem. É através de seus filhos que creem que Ele prova a sua palavra. Agora pegue isso aqui. Nós estivemos bem aqui na quarta-feira. Olha aqui no 121. Agora, ele tinha crentes. A antiga geração havia morrido. Os incrédulos que disseram, não conseguiríamos tomá-la. Ele deixou que cada um deles perecesse. Cada um deles teve que perecer. Por quê? Cada um deles, a não ser os crentes. Quem sobrou? Moisés havia sido levado para a glória, e os incrédulos haviam perecido no deserto, e esses eram os filhos deles. Houve apenas 2 que atravessaram, e esses foram os crentes, Josué e Caleb. Eles foram os crentes, foram eles que atravessaram, e é a única maneira que Deus pode fazer isso, é através de seus filhos que creem. Você crê nisso? Aleluia. Não vai ser multidão, irmãos. Tomar posição pela palavra, não espere que o outro tome por você, para você se fortalecer. Não, eu vou tomar posição porque o outro tomou. Não. Tome posição você pela palavra. Você creu? Você enxergou? Tome posição pela palavra. Aí tem muitos ainda em cima do muro, olhando, será que isso é? Será que é assim mesmo? Tem muitos aí, será que Jesus veio ou não veio? Não, precisamos continuar com os rudimentos, quando ele disse que deveríamos fazer até quando ele venha. Não, mas ele não veio. Não, mas ele veio. Não, mas eu tenho que celebrar isso.
Tem que olhar à luz da palavra. Ah, mas os outros, você olha a luz da palavra, você. Você tem que olhar na luz da palavra. Não coloca a sua responsabilidade sobre os outros não vai dar conta de você, cada um vai dar conta de si mesmo. Deus não está trabalhando com grupo, é indivíduo. Os crentes dele foram os que fizeram isso. Ele os usou para com eles atravessar. Está vendo? Agora, quero que você note, ele faz deste modo em toda a era. Em toda a era, não vai ser multidão. Vocês estão me entendendo? Não vai ser multidão que vai se pôr. Vocês imaginam aquela multidão que pereceram? 2 milhões, vamos colocar lá, 1.999.000. 1.998.000. Olharam para Josué e disseram, esses doidos, eles não estão vendo não, deixa, o povo vai tudo perecer com esses dois. Olha aqui a maioria aqui de nós, cada um deles morreram. E por que Josué e Caleb herdou lá? Porque eles não titubearam na fé, eles não se importavam com o que os outros estavam dizendo, eles se importaram com o que a palavra estava dizendo, amém? Eles se importaram com o que Moisés disse, e Deus, porque o que Moisés disse, foi Deus falando através de Moisés. Então se Moisés disse, eles criam, porque era Deus em Moisés falando. Eles simplesmente tomaram a palavra de Moisés e seguiram. Com luta, venceram cada uma. No dia quando um morreu, opa, peraí. Tem alguma coisa errada, porque Deus disse que nenhuma morreria lá em batalha. Então vamos ter que santificar, vamos ver. Era o pecado dentro do arraial. Descobriram e mataram a família. Com a cunha de Acã lá. Vocês conhecem a história. Eles não tiveram tempo para titubear na revelação. Tiveram que avançar, e avançar. Agora eu quero que você note, ele faz deste modo em toda a era, ele faz isso toda vez pelo mesmo método, ele tem que tomar crentes, aleluia, crentes, e então, a fim de fazer que crentes cumpram essa palavra, ele tem que predestinar isto para esta era. Você está vendo? Ele tem que predestinar esta coisa para estar aí, para enfrentar o desafio da era. Isso pegou você? Isso, você sentiu isso? Você viu isso? Você entende isso? É isso que está acontecendo hoje. Ele predestinou tal para isto, por sua presciência. Quando ele predestinou em Malaquias 4, tem que acontecer. Quando ele vem e predestina qualquer coisa para acontecer em sua palavra, ele tem que provar que a palavra dele é assim. Quando ele predestina qualquer coisa para acontecer e diz que vai acontecer, ele sabe que aquela semente ali estará bem naquela hora. Aleluia. Eita glória. Estará bem ali naquela hora. Ele predestinou uma noiva. Ela estará aí. Vai haver um arrebatamento. Ela estará aí. Ele predestina por sua presciência, veja. Não tem nada que vai deter isto. Aleluia. Quando Deus lhe diz, quando Deus lhes disse, agora, dou-lhes uma promessa de uma terra prometida. Eu disse ao pai de vocês, Abraão, que os filhos dele peregrinariam aqui durante 400 anos. Agora, Moisés disse, sou o profeta do Senhor. Agora, observem e vejam aquilo que profetizo. Se acontecer, então saberão que sou o enviado do Senhor. Pois vocês sabem que Deus já lhes disse isto. Agora, se eu profetizo isto e acontece, e aquilo e acontece, e isto e acontece, toda vez bem do mesmo jeito. Agora vocês sabem que sou enviado do Senhor para dizer-lhes. Agora, existe uma terra prometida, que Deus prometeu, está vendo? E Deus prometeu esta terra. Agora, é uma terra boa, que mana leite e mel. Sigam-me.
E ao saírem para o deserto, onde era para ele viajar, para levá-los no deserto, onde Deus lhe disse para trazê-los de volta ao monte Sinaí, então Deus desceu diante de todo Israel com uma coluna de fogo e confirmou que o que Moisés tinha dito estava ali, provando que estava certo, confirmando Moisés ali. Moisés disse que eu estava nesta montanha, eu lhe apareci na forma de uma sarça ardente, e agora estou com a montanha inteira ardendo. Aleluia. Eles disseram, isto, que não fale Deus, que fale Moisés, pereceremos. Ele disse, eu não mais farei isso, levantarei um profeta para eles, ele lhes falará em meu nome. Então é isso que ele faz, exatamente da maneira que ele opera a sua palavra. Note, então, aqueles que descreram, depois de terem chegado tão perto da terra, que descreram, agora, vocês que estão tomando nota, anota em Hebreus 6 aqui mesmo, onde diz, os que já uma vez foram iluminados, fizeram-se participantes do Espírito Santo, pois assim recaíram. Note então, aqueles que descreram, depois de terem chegado tão perto da terra que descreram, agora vocês que estão tomando nota, anotem Hebreus 6, aqui mesmo onde diz, os que já uma vez foram iluminados, fizeram-se participantes do Espírito Santo, pois assim recaíram, serem outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É impossível que esses sejam salvos. Veja, impossível do mesmo modo para que atravessem naquela terra prometida. Irmãos, passa tanta coisa na mente da gente que só resta nos clamar misericórdia. Porque olha o que isso foi dado, quando isso foi dado lá atrás, e as pessoas retornando a algo atrás, a uma era passada, suas adorações, tudo retornando atrás, recaindo novamente. Depois de tudo que a palavra veio e nos trouxe, os selos, essa mensagem foi pregada depois dos selos. Veja, impossível do mesmo modo, para que atravessassem naquela terra prometida. As pessoas chegam direto até o batismo do Espírito Santo, chegam direto até a palavra, surgem através de todas as denominações, todas as igrejas, todos os catecismos, tudo mais, mas quando se trata daquela palavra, de cruzar aquela linha, elas dizem, não sei quanto a isso, a minha igreja não a ensina desse jeito, não me interessa o que a sua igreja ensina, a Bíblia diz que ela é desse jeito, então você diz, como sei que ela está certa? Ele confirma e prova. Ele confirma e prova. Agora, a Bíblia aquele dia diz, há uma boa terra lá, está cheia de leite e mel, e uva boa, e romã, e é um belo lugar. Ora, disseram, agora, alguns de vocês, deem uma chegada lá, e deem uma olhada nela, e voltem, para assim podermos consolar essas pessoas. Agora, vamos atravessar logo em seguida, se todos vocês crerem. Bem, lá se foram. Eu preciso que vocês... As pessoas chegam direto até o batismo do Espírito Santo,
chegam direto até a palavra, surgem através de todas as denominações, todas as igrejas, todos os catecismos, tudo mais. Mas quando se trata daquela palavra, de cruzar aquela linha, elas dizem: não sei quanto a isso. A minha igreja não ensina desse jeito, não me interessa o que a sua igreja ensina. A Bíblia diz que ela é desse jeito. Então você diz: como sei que ela está certa? Ele confirma e prova. Aleluia. Agora, a Bíblia, aquele dia disse: há uma boa terra lá, está cheia de leite e mel, uva boa e romã, e é um belo lugar. Ora, disseram. Agora, alguns de vocês, deem uma chegada lá e deem uma olhada nela e voltem, para assim podermos consolar estas pessoas. Agora, vamos atravessar logo em seguida, se todos vocês crerem. Bem, lá se foram. E eis que voltaram, os dois deles, simplesmente exclamando: bem, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus, nós a vimos, é uma maravilha, aleluia, não há nada como ela. O resto dos 10 em pé por ali dizendo: não, nós não conseguiremos fazer isso. Quantos atravessaram? Aqueles 2, isso mesmo, aqueles 2, porque sabiam que Deus provaria que a sua palavra é certa. Glória a Deus. Note, nenhum Jordão que se expandia, não, Senhor, nenhum barranco inundado do Jordão, ou nenhum gigante de Canaã poderia detê-los. Deus provou que a sua palavra era assim. Ele os levou direto para a terra. Glória a Deus. Ele fará a mesma coisa outra vez. Sim, Senhor, nas promessas de hoje. Vem, não importa que os outros dizem que não crê, porque não tem problema, fique aí. Eu vou prosseguir, eu vou seguir, aleluia. Ele fará a mesma coisa outra vez, sim, Senhor, nas promessas de hoje. Ele prova a sua palavra, independente do que aconteça, ele prova a sua palavra. Um dia, ele deteve a boca dos leões famintos que comiam humanos, para provar que a sua palavra era verdadeira, que ele podia libertar a Daniel, o profeta. Alimentavam esses leões com carne humana, deixavam esses leões com fome, para que quando alguém caísse ali dentro, ou uma criança, qualquer um que jogasse ali dentro, era a pena de morte. Esse leão despedaçaria este bando de leões famintos, e pegaram este profeta com a palavra do Senhor para os filhos de Israel, que tinha profetizado que tomariam aquele lugar, e ali estava ele com eles. Mas Deus não tinha terminado. Ele queria provar a sua palavra, que ele podia libertar, e fizeram aqueles leões passar fome, lançaram aquele profeta ali dentro, e correram em direção a ele na mesma hora. Aquela coluna de fogo parada ali, qualquer animal tem medo de fogo. Aquela coluna de fogo parada ali, os leões deitaram, ele cumpriu a sua palavra, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus cumpre a sua palavra, ele prova que ela é assim. Agora, ele tirou o calor da chama da fornalha ardente para provar que a sua palavra era assim. Ele podia libertar do fogo, bem, no meio daquelas chamas, ali dentro, onde aqueles filhos lançados, e ficaram ali dentro bastante tempo, quando até mesmo o homem que eles lançou dentro, o calor intenso da fornalha, matou os grandes soldados que para ali os levava. Deus deixou que o fogo continuasse a queimar, mas ele tirou o calor dele. Ele prova, se você ficar do lado dele, ele ficará do seu lado. Glória a Deus. Ficar do seu lado? Bem, certamente. 1 hora mais tarde, abriram a porta. Disseram: ora, de qualquer modo, quantos vocês puseram ali dentro? Disseram: vemos 3 que pusemos ali dentro. Ele disse: tem um quarto ali dentro, e um deles parece o Filho de Deus. Veja, ele mostra, por causa do quê? Ele é a palavra. Ele é a palavra.
E disseram, Deus é capaz de nos libertar daquela fornalha ardente, mas mesmo assim, nós não vamos nos inclinar a qualquer imagem, porque nossa posição é do lado da palavra. Se ajoelhar diante de uma imagem, o profeta diz, o que formará a imagem da besta? Quem já leu mensagem sabe. O que formará a imagem da besta? As igrejas, as denominações formarão a imagem da besta. Você está ajoelhado pela sua denominação, você está ajoelhado diante de uma imagem. E disseram, Deus é capaz de nos libertar daquela fornalha ardente, mas mesmo assim, não vamos nos inclinar a qualquer imagem, porque a nossa posição é do lado da palavra. Aleluia! Qualquer imagem, forma de religião, afaste-se disto. Deus ficará do seu lado. Ele tirará o calor da perseguição. Ele tirará a vida do câncer. Aleluia! Ele tirará. Ele fará qualquer coisa. Ele é Deus. Você fique do lado dele. Ele ficará do seu lado. Ele prova que a sua palavra é verdadeira. Toda vez, tirou o calor da chama, deteve a boca dos leões e assim por diante. Aqui está outra coisa que Deus fez, para mostrar que ele era Deus. Os homens ficaram assim. Depois do deserto lá, que estavam dando a si mesmos títulos escolares, tornando-se grandes homens, tinha umas organizações chamadas fariseus, saduceus, herodianos, qualquer mais do que fosse, e eram grandes homens. Um tornava o outro sacerdote, e faziam grandes coisas assim, faziam sumos sacerdotes, e grandes homens, dignatários e assim por diante. Mas Deus, no meio de tudo isso, ele levantou um profeta, um filho de um sacerdote. Nunca foi para o deserto com 9 anos de idade. Não conseguia ler o seu nome, mesmo que fosse em letra do tamanho de um vagão de carga. Por quê? Porque ele fez isto, ele era profeta. Se ele tivesse sido treinado na instrução de seu pai, ele provavelmente tivesse sido fariseu ou um saduceu, ou um dos grupos deles, mas ele tinha um trabalho importante, que era anunciar o Messias. Por causa do quê? Deus cumpriu a sua palavra e provou. Voz daquele que clama no seminário, eis que tenho o meu diploma de doutor. Isso talvez esteja no almanaque do aniversário das senhoras idosas, mas não na palavra de Deus. Ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Estava ele preparando o caminho da palavra, então, para que a palavra pudesse se manifestar. Aleluia! Você não vê as sombras? Pare aqui um minuto. Nos últimos dias, tem que haver um lugar preparado para a palavra se manifestar. Porque o mesmo ministério que esteve em João, preparando o caminho do Senhor, esteve aqui também. Amém? É o mesmo ministério. O Elias, antes que venha o último grande e terrível dia do Senhor, ele teria que ser manifestado. Era o mesmo ministério que estava sobre João. O próprio Senhor Jesus confirmou isso. Senhor, é isso que Elias vem primeiro. Elias veio e fizeram o que quiseram com ele, mas em verdade eu vou dizer que Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha isso, eles não conseguem ver isso, não conseguem enxergar. Você não vê em sombras? Pare aqui um minuto. Nos últimos dias tem que haver um lugar preparado para a palavra se manifestar, e estamos agora vivendo pela evidência da nova terra. Amém! O Filho do Homem.
comissão de João. Então a evidência da terra não é de agora. A evidência da terra já estava ali. Quando eu falei aqui, acho que na quarta-feira, nós precisamos entender, a manifestação do Filho do Homem aconteceu em quem? Não é a manifestação do Filho do Homem em mim, não é a manifestação do Filho do Homem hoje, não. A manifestação do Filho do Homem aconteceu, já é uma realidade. Amém? Devemos ter isso bem claro, senão você vai começar a falar uma coisa que vai acontecer o que está acontecendo. Então me mostra quem o Filho do Homem está manifestado hoje. Então a manifestação do Filho do Homem, de Lucas 17:30, se fez lá, num véu de carne chamado William Branham. Hoje, o que está, onde Cristo está manifestado, é na sua esposa. Agora, é em nós. E que o próprio William Branham também faz parte dessa esposa. Ele foi o primeiro a adentrar a era da Pedra da Coroa. A comissão de João, sem instrução, sem nada, ficou no deserto. Seus sermões foram em tipos. Está posto o machado à raiz da árvore. Era isso que ele via. Cortar com o machado, fazer sua choupana, fazer fogo para queimar sua lenha, geração de cobras. Era isso que ele via. A coisa mais detestável da selva, para ele, do mato, era a cobra. Diz, geração de cobras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não começai a dizer, temos isso, pertencemos a isso, pertencemos àquilo, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto. O que ele faz no deserto quando ela não produz gafanhotos, a coisa assim para ele. Ele a corta e a queima, está vendo? Ele ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Um homem assim, nem mesmo usando sua capa de clérigo, nem mesmo com seu boné de sacerdote, está vendo? Ele veio com um pedaço de pele de ovelha envolvida nele, com um pedaço de couro tirado do dorso de um camelo, enrolado nele, e apareceu lá com uma barba e cabelo cerrado, assim, e disse, está posto o machado à raiz da árvore. Amém. Ele veio ousando, porque era a palavra de Deus sendo provada. Deus, destas pedras, Deus pode. Deus prometeu, eis que envio o meu mensageiro diante da minha face, não uma prova muito religiosa, não científica ou religiosa, mas a prova da palavra de Deus. Deus estava cumprindo a sua palavra, veja, de modo nenhum um erudito, mas um profeta, enviado no nome do Senhor. Ele fez isto, por quê? Para confirmar a sua palavra. Agora, aqueles sacerdotes disseram, agora sabemos que tem um que virá nos últimos dias, por isso instruiremos todo rapaz que temos e nos aprontaremos para isso. Cada um de vocês, rapazes, tem que ter instrução universitária, vocês têm que vir aqui, não há dúvida que estará na linhagem, ele virá do modo dos levitas, porque é daí que vem o sacerdócio, mas ele não era sacerdote, ele era profeta. E isso foi da escolha de Deus. Ele não tem que vir de certa denominação ou certa linhagem. É da escolha de Deus, por predestinação, presciência. Ele vem através da maneira de Deus escolher. Assim que não acreditavam nele, porque ele não veio da maneira que haviam preparado, achado que viria. Isso poderia se repetir. Você sabe, normalmente se repete, mas vemos que ele veio da natureza que Deus preparou para provar a sua palavra. Note, ele fez que a virgem concebesse para provar a sua palavra. Isaías 9:6. E vemos que um filho nos nasceu, um menino se nos deu. Agora vemos que ele havia dito que uma virgem conceberia, e Deus fez uma virgem conceber. O quê? Para provar a sua palavra. Agora ouça só alguns minutos, estaremos encerrando. Ele fez que uma virgem concebesse,
para provar a sua palavra. Isso foi absolutamente, isso deixou todos os cientistas perplexos. Você entendeu isso? Entendeu? Veja, a terra está amaldiçoada. A terra inteira está amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Mas quando esta pequena semente, agora, a mulher não tem semente. Ela tem um campo que a semente se situa, não uma semente, porque não tem germe. Germe tem que, uma semente tem que ter vida nela. Se não tiver, ela é apenas um material. A vida não está aí. De modo que a semente está no homem. É por essa razão que a semente da serpente tinha que estar na mulher. Veja, porque não era a semente de Deus. Sabemos disso. Vá, espere até receber este livro e leia-o, e então você verá. Ou apenas para mostrar-lhe pela Escritura, apenas para abrir a coisa toda justamente da mesma maneira do batismo em água no nome dele, para ver como é. Deus nunca está errado, ele sempre está certo, embora você não consiga entendê-la. Creia nela mesmo assim. É exatamente a verdade. Embora você não consiga entendê-la, creia nela mesmo assim. É exatamente a verdade. E agora vemos que ele disse isto, ele fez isto acontecer. Agora, quando esta pequena semente sem um homem entrou, quando esta pequena semente sem um homem entrou num pequeno óvulo no campo que ele havia criado, então aquela pequena semente, o pequeno germe entra no óvulo e a pequena cauda desgarra-se aqui e começa a desenvolver célula após célula, vivendo na vida da mãe, do corpo dela, e ela alimenta isso aí através de sua corrente sanguínea. E vemos agora que ela alimenta isso, não o sangue disso, é o sangue dela. Não tem nem um pouquinho do sangue da mãe, mas alimenta-se da coisa que tem vitamina da mãe, mas não o sangue dela. Está todo envolto na porção do sangue dela, para não deixá-lo entrar em choque e coisas assim. E a água, mas não é nem um pouquinho o sangue da mãe. A mãe pode estar morrendo com tuberculose e nascido do bebê, ele não pode herdar isto, porque tuberculose é um germe, circula pela corrente sanguínea, mas ele pode. Tuberculose não se herda, debilidades se herda, mas tuberculose não, porque ele tem que respirar o ar expelido pela mãe e contrair o germe. Veja você, antes de poder, o bebê é perfeitamente livre quando nasce, porque não tem nada de sangue da mãe. Agora, vemos que Deus entrou nesta pequena célula, veja, e ela começou a desenvolver células, absorveu as vitaminas da sua mãe e coisas assim como ela. Então, quando ele chegou na idade suficiente para ele mesmo comer, ele começou a comer. E o que é isto? É o pó da terra, de onde uma pessoa vem, e vida vegetal, vida animal, e assim por diante. E ele, ao começar a comer peixe e pão, e assim por diante, começou a desenvolver células. Então, quando estava completamente amadurecido, aos 30 anos de idade, ele foi batizado em obediência a João, aqui embaixo, ou a Deus, na água, e se foi. E o que aconteceu? A pomba, que era Deus, descendo do céu, com uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz habitar. O que ele veio fazer? Redimir esta parte da terra. Ele era o princípio da criação de Deus, porque Deus não é criação, somente em Cristo ele é criação, porque Deus é eterno e um espírito, e não se cria um espírito. Ele era o princípio da criação de Deus, e Deus redimiu este corpo. Veja, quando ele desceu: este é meu filho amado, nele me comprazo habitar. Nele me comprazo. Então Deus desceu depois de passar por isso. E agora todo filho que se alimenta e nasce
de nascimento sexual natural, da maneira que se vem, então, quando chega ao ponto que se passa pelo batismo em água, então o batismo do Espírito Santo, então o Espírito Santo desce no batismo de fogo e declara esta criação como sua, da mesma maneira que fez com ele. O Espírito Santo e Deus são o mesmo Espírito. Está vendo? Desce e declara este corpo como seu para a ressurreição. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Todo aquele que o Pai ressuscitou, todo aquele que o Pai me deu virá, nenhum se perderá. Eu o ressuscitarei no último dia. Nem um fio de cabelo perecerá. Este foi o princípio da criação de Deus. Esta é a continuação da criação de Deus. Então, a terra inteira tem que ter um batismo. E então o Espírito Santo desce numa cidade para habitar na cidade. E o tabernáculo de Deus está com os homens e habita com eles. Deus tem se abrigado aqui na terra. Este plano todo de redenção, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, da mesma forma que foi antes. Agora note, ele fez que esta virgem concebesse. E foi nisso que ela deu à luz um filho sem conhecer homem. Isso tem deixado a ciência perplexa no decorrer das eras. Ainda deixa. Talvez tenham rido de Isaías quando ele falou e disse que esta virgem conceberia. Agora, como pode ser isto? Imagine Isaías a vergonha quando ele ouviu Deus dizer: eu lhes darei um super sinal, eu lhes darei um sinal eterno, uma virgem conceberá. Agora ele, conhecido entre o povo e o seu povo, um profeta vindicado por Deus. Agora, quando ele apareceu diante dos doutores e assim por diante, com esta afirmação, uma virgem conceberá. Vejam, nunca tinha sido assim. Desde o princípio do tempo, isso está ligado lá com o passado, quando Deus criou o seu primeiro homem. Mas aqui, agora, que uma mulher que está aqui na terra vai conceber. Pense nisso, numa esfera lógica. E se aquele profeta tivesse ficado envergonhado? Mas ele sabia que Deus cumpriria a sua palavra. Mas ele sabia que Deus cumpriria a sua palavra, que ele provaria. Imagino que toda a família hebraica aprontou sua filha para ter este bebê. Veja, comprou sapato, bota para ele, seja o que usem, e o tecido para a fralda, e aprontaram-se para o bebê chegar. Gerações passaram, mas Deus provou a sua palavra. Uma virgem de fato concebeu, e ela deu à luz o bebê. Provou que a palavra do seu profeta era verdade. Ele sempre é leal com eles. Este filho da virgem era a palavra manifestada. Agora, São João 1, se quiser ler isso, São João 1, este profeta também. Mas este filho da virgem era a palavra manifestada. O princípio da criação de Deus. Agora, a terra inteira é criação de Deus, mas está perdida. Está vendo? Então ele redime esta terra. E você é parte da terra. E ele redime você do mesmo modo que ele redime a terra inteira. Está vendo? Agora, este filho da virgem era a palavra manifestada. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Satanás tentou aplicar toda trapaça para fazê-lo desonrar isso. Satanás tentou tudo o que podia para fazê-lo desonrar isso. Tentou fazê-lo tomar o reino sem sofrimento. Tentou fazê-lo tomá-lo sem redenção, quando era o plano de Deus no jardim do Éden, quando ele matou o cordeiro, que apenas através do sangue ele aceitaria. Até mesmo lhe prometeu todos os reinos do mundo se ele aceitasse. Imagine só, que promessa. Vocês não se dão conta, meus estimados e preciosos amigos, nesse instante, que Satanás faz promessa para você ele fará de você um dos melhores ministros deles na associação. Ele lhe dará o assento na frente, em toda a igreja, e fará de você diácono.
Ele fará qualquer coisa se você apenas se afastar desta palavra. Agora, note, fazer todo, dar-lhe o mundo e todos os reinos, ele podia aceitá-los. Ele estava tentando fazer que ele desobedecesse àquela palavra, porque ele sabia que o teria vencido ali mesmo se conseguisse. Ele fez que Moisés a desobedecesse, ele fez que Eva desobedecesse, mas ele pegou o homem errado desta vez. Eita glória! Porque ele era a palavra, e ele não sabia disso. Ele era aquela palavra, ele mesmo. Posso vê-lo, queremos ilustrá-lo numa ilustração mais ou menos de criança. Posso ver aquelas grandes asas negras abanarem contra Eva e dizer: agora vou lhe dizer uma coisa, é agradável, você deveria provar isto. Mas Deus disse que se provássemos nós morreríamos. Ora, certamente que não morrerão. Está vendo? Isso é bobagem, isso é ideia atrasada, não acredite nisso. Mas Deus tinha dito que sim. Deus provou que está certo. E Ele está provando agora mesmo. Pessoas estão morrendo neste minuto e ainda prova que está certo. Note, e quando ele chegou até Moisés, ele disse: Moisés, você sabe que é de cabeça quente, você é genioso, veja o que aquele bando de renegados fez. Veja, por que você não vai lá e diz para eles a respeito disso? E ele foi. Mas quando ele foi contra esta linha de 10.000 volts, ele levou a pior quando foi contra ele. Ele disse: ouça, disse: eu te darei todos os reinos, está escrito. Está vendo? Está escrito. Ele disse agora: se tu fores o filho de Deus, veja, ele sempre duvidou dela. Ele ainda ensina outros a duvidar dela. Ele ensinou a Eva a duvidar dela. Ensinou Moisés, ensinou todos eles a procurarem duvidar dela. Ele está ensinando você a tentar duvidar dela. E vocês que estão sentados aqui mesmo agora, se quiserem que cite seus nomes, tem sido, Satanás tem procurado faz tempo conseguir que duvidem de mim. Não faça isso, irmã. Se fizer isso, bem você ou não eu, mas só duvidar. Somente creia nesta palavra. Você não tem que acreditar em mim, mas acredite nisto. Está vendo? Se eu falar esta palavra, não é minha, é dele. A minha é diferente, mas esta é a dele. Está vendo? Note, não quero entrar nisso agora. Note, promessa, todas as palavras dele são absolutamente verdade. Ele as provou. Ele provou, porque ele provou que ele era a palavra verdadeira. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que como ele vive? Se tomar um pouco da palavra de Deus, ele viverá. Agora, não foi isso que ele disse. Você notou toda a palavra? Como ele vive? Ele come aí? Não, ele está morrendo rápido. Isto é carne. Ele pertence à igreja, ele crê em tudo menos nisso. Ele ainda está morto. Você entende? Ele somente pode viver de toda a palavra que procede da boca do sacerdote, do bispo, do cardinal, do pastor, de Deus. Toda a palavra que procede da boca de Deus. Como sabemos que é verdade de Deus? Ele diz que é, então o prova. Ele prova a sua palavra. Note então, se for assim, a sua confissão não fará você viver. Note, da palavra dele somente, não apenas uma palavra mal empregada, ninguém, uma palavra matou a raça humana,
Na Bíblia, em Apocalipse 22, uma palavra ainda matará. O negócio todo. O nome desse será tirado do livro da vida. Todo aquele que acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra. Nenhuma palavra. Não. Não, quero dizer, não duas palavras. Apenas uma palavra. Não uma sentença. Uma palavra. Uma palavra. Pessoal, vocês entendem? Agora, não estou exatamente falando apenas com esta audiência. Isso está gravado, isto é gravado. Veja você, e vai em torno do mundo todo. Vocês entendem? Povos do mundo, que uma palavra, não uma sentença, não um parágrafo, uma palavra só. Isso que Eva descreveu, trouxe. Deus provou. Mas então, se cumprirdes toda a palavra, vivereis. Duvidaram de uma palavra, trouxe morte à raça humana. Mas nem só de pão viverá o homem, para a sua força física, mas de toda a palavra, justamente da maneira que está escrita. A Bíblia diz, não é de interpretação particular, não pertence a ninguém, de modo algum, tentar qualquer coisa para interpretar a palavra de Deus. Deus é o seu próprio intérprete. Quando ele prometeu, ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Veja, qualquer coisa que Deus diz, Deus prova. Não importa quanto você pense que a ressurreição física não pode ser. Qualquer pessoa lá no passado, e apenas pó da terra, e além do pó agora, estão apenas nos ácidos gases, que seus corpos foram formados. A alma deles ainda vive. Deus diz, eu a ressuscitarei. Jó diz, depois dos vermes da minha pele me consumirem, ainda em minha carne verei a Deus. Veja, não importa, toda palavra tem que ser guardada, e o homem viverá desta palavra. Ele ressuscitou um homem dentre os mortos, depois de estar morto 4 dias, para provar que ele era a ressurreição e a vida. Quando o homem tinha morrido fazia 4 dias, estar cheirando mal, seu nariz já tinha afundado em 4 dias, é isso mesmo. A primeira coisa que afunda é o nariz, no ser humano, é o nariz. Afunda-se no cadáver, desliza e afunda-se. Então, a pele, os bichos, você coloca você num caixão selado, seja o que for. No entanto, os vermes da pele não tem que vir do chão, eles estão em você. Você notou o que Jó disse? Depois dos vermes da minha pele me consumirem, não os vermes da terra, não haveria nenhum. Os vermes estão em você, prontos para consumi-lo. A morte trabalhando em seu corpo mortal. Mas quando você tem Cristo, então a vida está trabalhando em seu corpo mortal para ressuscitá-lo. Aleluia! Está vendo? Ele ressuscitou um homem dentre os mortos. Depois de estar morto durante 4 dias, ele cheira mal, para provar o que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, quem poderá dizer isso, a não ser Deus? Veja, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Você crê nisso? E ele ressuscitou aquele homem, para provar que a sua palavra estava certa. Isso mesmo. Amém. Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, pela porção da palavra dada-nos nesta noite, pelas vitaminas que tu nos fortaleceste, porque toda vitamina, tudo aquilo que temos necessidade, ó Pai, está na sua palavra, e através da sua palavra que recebemos vida e vida em abundância. É através da sua palavra, Pai, que as enfermidades são desfeitas. É através da sua palavra que as trevas se dissipam. Quando paramos para ouvir a tua palavra, ela se funde conosco, ó Pai. E todo mal é repreendido. Toda enfermidade é repreendida, ó Pai. Todo pecado é perdoado. Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, derrame sobre cada um dos teus filhos a porção da tua palavra, Pai. E que o teu Espírito Santo é o único que pode nos revelar, possa revelar a cada um dos seus corações aquilo que nós lemos nesta noite.
e completar a obra da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça, ó Pai, por esses momentos que tivemos aqui. Abençoe os teus filhos que se esforçaram para estar aqui presente, como também aqueles que se esforçaram através da internet, para estar aí nos seus lares, conosco, nesta mesma unção, neste mesmo companheirismo, em torno deste alimento espiritual ao nosso tempo. Em nome de Jesus Cristo, recompense-lhes, ó Pai, e derrame sobre suas vidas tudo aquilo que eles tenham necessidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, por toda a nação de Israel, que tem sido bombardeada, ó Deus bendito. Sabemos que há cumprimento de escritura ali, mas mesmo assim, não poderemos deixar de clamar misericórdia por aquele povo, ó Pai, por o povo palestino também e o povo de Israel. Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, que tu possas cumprir toda a sua palavra, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos. Sabemos que o teu evangelho voltará apenas a ele quando nós sairmos daqui, ó Pai. Enquanto estamos aqui, ainda eles estão completamente cegados e nunca poderão enxergar o real. Por isso, desta confusão. Mas ajuda, ó Pai. Crianças estão sendo mortas e isto corta o coração de todo ser humano. E se, como tu estás vivendo dentro de cada um de nós, ó Pai, nós temos também amor, assim tu teve amor por eles. Ó Deus bendito, assim nós temos amor também por aquela nação. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ó Pai, clamamos misericórdia sobre eles. Amém e amém, ó Pai. Glória a ti, Jesus. Nós viemos até o parágrafo 163, irmãos, da mensagem provando a sua palavra. Hoje nós lemos do 119 ao 163. E amanhã, se o Senhor nos permitir, na noite, nós estaremos aqui para continuando estudando esta palavra, né? Nós vamos anunciar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês aqui conosco, né? Através deste meio que Deus tem nos provido, né? Para ter este companheirismo em torno da palavra do Senhor. Tiveram conectado conosco o nosso irmão Genair Teixeira, de Montenegro, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmão Cosme Francisco Jandira, São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Carlos, Jandira, São Paulo, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmão Juscelia, Marta, irmão Renato, aqui de Ariquemes, irmão Marlúcio dos Santos Eloá Quenara, Alto Paraíso, irmã Maria José, Alto Paraíso, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmão Jonas da Silva, Deus abençoe, irmão Jonas, ali no Garimpo, né, o Alto Paraíso também, irmã Meire, Jandira, São Paulo. Tivemos como 20 conexões conectadas aí, nem todos puderam comunicar suas audiências, né? Mas sintam-se todos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Também o nosso irmão Caio César, né? Operador, o pastor Ailton de Jandira e família, esteve conectado aí. Deus abençoe a todos nossos irmãos no nome de Jesus Cristo. Manifestação de Lucas 17:30. O Filho do Homem, um simples camponês, se repetiu como foi nos dias de Sodoma. Mas que hora é essa, senhores? É este o tempo. Antes um homem ungido, agora um povo ungido.
semente de Cristo a manifestar uma super igreja, uma super raça, com a redenção da abertura dos céus, com a redenção da abertura dos céus. Ouvi, agora vejo que Cristo habita em mim, mas em secreto, andando em carnes humanas. Mas como entender? Você tem que crer e ver na manifestação de Lucas 17:30. O Filho do Homem, um simples camponês, se repetiu como foi nos dias de Sodoma. Mas que hora é essa? Senhores, é este o tempo. Antes um homem ungido, agora um povo ungido. A palavra está na noiva, semente de Cristo a manifestar uma super igreja, uma super raça, com a redenção da abertura dos céus, com a redenção da abertura dos céus. O sétimo selo pra Jesus em nós novamente na terra, pra redimir. Desceu com o livro aberto, chamando os que são seus. A palavra está na noiva, semente de Cristo a manifestar uma super igreja, uma super raça, com a redenção da abertura dos céus, com a redenção da abertura dos céus. O sétimo selo traz Jesus em nós novamente na terra, pra redimir. Desceu com o livro aberto, chamando os que são seus. A palavra está na noiva, semente de Cristo a manifestar uma super igreja, uma super raça, com a redenção da abertura dos céus, com a redenção da abertura dos céus, com a redenção da abertura dos céus. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.